Meus irmãos, nessa noite, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos em sua casa, em sua presença. E isto é bom demais estar aqui. Porque se estamos na casa do Senhor, porque estamos com condições de nos locomovermos, de também com vontade de ouvir a sua palavra. Muitas pessoas estão bem fisicamente, mas não conseguem ter forças para chegar até o templo. Isso é uma realidade. E esta é uma doença que está atingindo muitas pessoas em nosso meio, que não conseguem forças para vir ao templo cultuar ao Senhor, e nem se sentem mais parte da igreja do Senhor Jesus. E que nesta noite o Senhor possa falar aos corações daqueles que estão me ouvindo em casa, e se porventura estão assim, se sentindo tão fracos, tão desmotivados, que não conseguem ter ânimo para chegar até aqui. Mas a nossa oração é que o Senhor levante novamente aqueles que estão caídos, aqueles que estão sendo influenciados de maneira negativa nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. São dias de desilusão, de questionamentos, são dias de muita informação, e muitas dessas informações trazem confusão na mente, no coração, na fé de muita gente. Por isso, quero louvar a Deus por você nessa noite ter saído da sua casa como servo de Deus, para estar na sua presença. E isso você deve louvar ao Senhor. Talvez você tenha até vindo para cá hoje já sentindo um certo cansaço, ou até não tão satisfeito com algumas coisas que você tem vivido, tem enfrentado. Mas nós não podemos estar bem para vir ao templo. Nós não podemos estar livres de todas as dificuldades, as adversidades, todas as lutas, todas as preocupações, para virmos cultuar ao Senhor. Muitas pessoas entraram nesse caminho de esperar as coisas ficarem bem para vir à igreja, e ainda não conseguiram vir, porque este mundo que nós estamos vivendo e estamos inseridos nesse sistema mudando, maligno, corrompido, ele nunca vai estar bem, ou nunca nós viveremos tempos sem angústias, sem dificuldades, sem algumas intempéries. Nós sempre teremos dificuldades e sempre viveremos aflições e dores. Então, cultuar ao Senhor não pode ser num período quando tudo está bem. Cultuar a Deus é um ato de fé e de disposição que cada um deve ter na sua consciência de que, como servo de Deus, ele precisa estar na presença do seu Senhor. Glória a Deus. Eu quero nessa noite ler a palavra. Não precisa ficar de pé, os irmãos nesse instante já se levantaram. Então vamos ler o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 30. Vamos ler alguns versículos desse texto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículos 30 a seguir. Glória a Deus.
versão, a nova versão internacional, a que eu leio e a que está na tela. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Senhor, nós queremos te render graça e louvores, bendizer o teu santo e excelso nome, a tua grandeza, a tua majestade. Ó Deus, nessa noite nós nos curvamos diante de ti, porque reconhecemos o teu senhorio, o teu governo. Reconhecemos, ó Senhor, que tu estás presente nesse lugar, e que a palavra que acabou de ser lida é a tua palavra, é a verdade, é a tua vontade. Ó Deus, e nessa noite, Senhor, nós queremos sermos instruídos por esta palavra. Queremos ser abençoados, ó Senhor, por esta palavra. Meu Pai, por isso faz o que o teu Espírito Santo nessa noite, ó Deus, pretende fazer, o que a tua palavra, Senhor, pretende fazer. Quebra, Senhor, as amarras, os grilhões. Retira, Senhor, dos corações, das mentes, a incredulidade, a dúvida. E, Senhor, também traz inteligência, Senhor, para que o teu povo possa compreender, ó Deus, aquilo que tu estás falando conosco, o que tu vais falar conosco nesta noite. Assim, meu Deus e meu Pai, que a tua bênção esteja sobre nós, sobre muitos que estão em casa e que precisam, ó Senhor, ouvir esta palavra. Abençoa, Pai, de tal forma que possamos sair daqui dizendo: o Senhor falou conosco. Amém. Que Deus abençoe a todos, e que nessa noite esta palavra realmente seja o alimento para matar a sua fome espiritual. Meus amados irmãos, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30 em diante, alguns versículos que nós lemos, narra aqui um diálogo ou uma conversa meia acalorada entre Jesus e alguns dos judeus que creram nele. Eu li o versículo 30 para que os irmãos compreendessem melhor o texto, porque o versículo 30 diz
que depois que Jesus ensinou algumas verdades, que Jesus ministrou um sermão belíssimo, desde o versículo 1 do capítulo 8, e quando chega no versículo 30, o evangelista diz que muitos daqueles que ouviram a sua pregação, creram nele. Muitos daqueles que ouviram as verdades expostas por Jesus nos versículos anteriores, creram nele. O versículo 31, que certamente na sua Bíblia está aí separado com epígrafe, e quase todas as versões vêm assim, mas o texto continua, mesmo que tenha um tema aí em cima do versículo 31 em diante. Na minha está assim: os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Não sei como está na sua, mas deve ter aí. Isso aí não está na Bíblia, ou seja, não faz parte do texto canônico. Isso é colocado para facilitar os temas, que a gente, quando está lendo, já vê, já sabe do que aqueles versículos vão tratar. Mas isso não faz parte do texto original da Bíblia, saibam disso. Mas em cada versão vem uma epígrafe, um tema diferente. Mas o texto continua. Versículo 31 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus agora passa a falar com aqueles que haviam acreditado em sua pregação. E quando aqueles que estão ouvindo Jesus falar dão crédito e se prontificam a segui-lo, eles estão declarando que a partir dali estão dispostos a serem discípulos. Aqueles que acreditavam na palavra do Senhor, muitos daqueles que acreditavam e que recebiam a palavra, passavam a seguir Jesus. Por isso Jesus então agora, ele quer fazer uma filtragem daqueles que dizem crer nele. E tem sido assim a vida toda a história da igreja. Esta filtragem, essa peneira, maneira de provar realmente quem quer seguir a Cristo de verdade, vem sempre acontecendo no decorrer da nossa história. Faz parte do processo cristão, do processo do discipulado, né? E agora Jesus resolve falar diretamente com aqueles que se prontificaram a segui-lo. E aí Jesus já diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, veja aí a ênfase que Jesus dá, verdadeiramente serão meus discípulos. Então Jesus está colocando como uma condição para serem seus discípulos, não só aqueles que creram em sua palavra, mas para aqueles que permanecerem firmes, daqueles que realmente colocarem em prática aquilo que ouviram. Jesus está colocando uma situação para estes homens que ouvem a sua palavra e que estão ali se preparando para seguir Jesus agora. Então Jesus diz: verdadeiramente vocês serão meus discípulos se vocês permanecerem, se vocês realmente confirmarem esta fé. A nossa fé, ela deve ser confirmada com as nossas atitudes, com a nossa vida,
com a nossa maneira de ser, e não só porque nós cremos. Há uma grande diferença, porque pessoas que não obedecem a Deus, não obedecem à palavra, podem crer. Eles creem na palavra porque sabem que é algo divino, algo que vem de Deus, mas não obedecem. Por isso não podem ser chamados de filhos de Deus ou discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Então Jesus já coloca esta condição, e aqui nós vemos que isso vale para nós hoje também, e que nós não podemos ser conhecidos como cristãos apenas porque cremos. Muitas pessoas, em se tratando de Brasil, são poucas pessoas que se intitulam, se declaram ateus ou ateias, pessoas que não acreditam em Deus. Comparando com a maioria, com o grande número de pessoas que creem em Deus, é quase que imperceptível. Então, em se tratando de Brasil, se você sair na rua e perguntando, você crê em Deus? Eu tenho certeza que você vai ter quase 100% da resposta sim. Mas o crer não é o suficiente. E esta palavra serve para nós também, porque o lugar daqueles que creem em Deus é aqui. O lugar daqueles que dizem que crer em Deus é aqui. Por que aqui? Porque em um templo se reúnem aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. É no templo que aqueles que dizem que crer na palavra se reúnem para cultuar. E esse ajuntamento de pessoas representa a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, a eleita de Deus. Por isso, aqueles que creem devem caminhar para a igreja, devem chegar até aqui e procurar um e mais outro, e vão se formando um corpo de Cristo Jesus. Então, o primeiro passo é crer, mas aí vem o permanecer, mas não só permanecer, verdadeiramente. Porque hoje, irmãos, nós estamos vendo e vivendo um tempo do engano. Estamos vivendo o tempo do engano teológico, do engano religioso. E por incrível que pareça, quanto mais as pessoas estudam teologia, parece que vão acreditando mais ainda em heresias. E é incrível como muitas pessoas que têm um contato com a palavra e com o ensino da palavra, ainda são manipuladas, influenciadas para acreditarem nas inverdades que são ditas num lugar que era para ser dito apenas a verdade. Esse lugar se chama templo, a igreja reunida, e que este povo que está aqui hoje, vocês, todos nós, não saímos dos nossos lares para ouvir mentira, inverdades, alguma coisa misturada, algo sem ser genuíno, falsificado. Nós não queremos viver na mentira da religiosidade ou de alguma teologia que surge e depois desaparece. O povo de Deus, a igreja do Senhor, deve primar pela verdade que está estampada, descrita, revelada na palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje, na atualidade, correm para ouvir qualquer coisa sobre Deus, mas muitas coisas que são ditas em nome de Deus e usando a palavra de Deus, não são verdadeiramente a palavra de Deus, ou não é a palavra de Deus na sua pureza, na sua verdade, que não pode ser mudada, na verdade
que não pode ser retocada. Esses homens, essas pessoas que creem em Jesus aqui, Jesus coloca esta condição: vocês só serão meus discípulos se vocês permanecerem firmes verdadeiramente em quê? Aonde está a firmeza? Ou onde deve ser a base, aonde a nossa vida deve ser construída, alicerçada, que a nossa fé, aonde ela deve ser colocada como o pilar que sustenta uma casa, uma construção. É na figura que representa aquela denominação? É no teólogo, nos escritores modernos da atualidade, os grandes pensadores? A nossa fé, a nossa crença, ela deve estar firmada de maneira tão inabalável que qualquer palavra dita que não esteja em conforme com aquilo que já está posto nesse texto sagrado deve ser refutado. Por isso Jesus está dizendo: aqueles que são meus discípulos devem ter esta consciência, porque a partir do momento em que uma pessoa passa a ser discípulo, as influências, as ideias, as teologias, os enganos, eu estou usando aqui as teologias, não fazendo uma apologia contra a teologia, mas as teologias que são discordantes da palavra de Deus, daquelas teologias que não estão de acordo com a palavra. Jesus estava colocando como condição: vocês devem entender que discípulo não pode acreditar em duas coisas, não pode servir a dois senhores, que discípulos devem permanecer firmes na minha palavra. Glória a Jesus. E onde a igreja está alicerçada? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. O versículo 32 é um dos textos mais falados nesses últimos tempos, ou nesses 2 anos para cá, que é um texto que o presidente da República se apropriou e usou até como lema na sua campanha: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está falando de liberdade para quem? Para judeus, para os seus compatriotas, para aqueles que haviam crido nele, não para os incrédulos. Jesus não está falando de liberdade para os de fora, para aqueles que ele perseguem. Jesus está falando de liberdade para aqueles que estão ali dizendo: eu creio na tua palavra. Isso quer dizer que mesmo aqueles que creem na palavra precisam passar pelo processo de uma libertação das inverdades que já foram incutidas ao longo dos anos na sua mente e no seu coração. Por isso a necessidade de permanecer firme na palavra, verdadeiramente na palavra, porque só assim aquilo que não é verdade, aquilo que não é real, aquilo que não é genuíno, vai desaparecendo. E é um processo de desintoxicação, é um processo de purificação, porque a palavra vai chegando e ela vai preenchendo todos os espaços na vida da pessoa, na mente, no coração, no corpo, no olhar, na visão, na fala, na audição. A palavra de Deus, ela vai penetrando, ela vai enchendo a gente, de tal forma que não deve mais haver espaço para meias verdades, para mentiras, para invenções teológicas.
Por isso a necessidade do tempo que nós estamos vivendo, igreja, é de atentarmos para aquilo que está escrito, e ninguém poderá tirar essa verdade deste livro, e ninguém poderá mudar estas verdades, porque elas já foram ditas pelos lábios santos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: se vocês permanecerem, vocês vão passando por um processo de libertação, de transformação. Não é, ei, aceitei Jesus, pronto, estou totalmente curado dos meus males. Não é assim. A cura do corpo físico pode ser instantânea, mas a cura completa da nossa mente, da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, elas vão ter que passarem pelo processo de, como que uma cariação, de confrontamento daquilo que eu acho, daquilo que eu penso e daquilo que é verdade. E a partir do momento que essa verdade confronta as mentiras ou as incertezas, tudo isso vai ter que desaparecer e a verdade terá que prevalecer em nossa vida. Por isso Jesus está dizendo: ao conhecer esta palavra e permanecendo nela, ela vai fazer o processo de transformação, de conhecimento. E isso não é uma coisa tão instantânea, tão rápido. É um processo que pode ser para muitos mais demorado e outros pode ser um período mais curto. Vai depender de como você está tendo o contato, como você está encarando esse processo. Quantos anos você está aqui? Quantos anos você já creu? Faz quanto tempo que você levantou sua mão? Você está permanecendo firme na palavra? Então pode esperar que esta palavra vai te libertar. Glória a Jesus, porque esta palavra é vida e paz, é espírito e vida. Aleluia. E Jesus então está ensinando esses judeus que passam a crer nele. E aí, quando Jesus toca em uma mentira que eles têm como verdade, aí começa a aparecer realmente quem acreditou e quem está disposto a permanecer na palavra. Jesus conhece os corações, sim ou não? Jesus conhece os corações. E Jesus, quando falou sobre isso, ele foi logo ao ponto. Jesus foi direto ao tema, porque no coração daqueles homens havia algumas mentiras que eles tinham como verdade. Sabe por quê? Porque eles estavam tão envolvidos na religiosidade em seu tempo, que mesmo eles acreditando na mensagem de Jesus, eles ainda estavam presos a alguns conceitos, e que eles vão provar no diálogo, na conversa com Jesus, que não estão dispostos a abrirem mão dessas mentiras. Por isso Jesus falou sobre isso. Sabe por que Jesus fala coisas que a gente no momento acha que não precisa? Sabe por que a gente ouve palavras, mensagens, que no momento você diz assim, não é comigo? E que você reage e diz assim, eu não esperava que fosse isso. Porque nós escondemos de Deus coisas que são impossíveis de serem escondidas, de ficarem ocultas. E quando Jesus fala,
E quando a palavra fala porque nós realmente precisamos ouvi-la. E por que muitas vezes nós reagimos contrário àquilo que estamos ouvindo? Porque nós não estamos afim de mexer naquilo que nos dá trabalho, que faz a gente pensar e também abrir mão e encarar esta verdade que está sendo dita como algo prático e não apenas teórico. Porque a fé teórica é muito fácil, é fácil você crer, mas a fé prática, vivida, é outro nível, e que muitas vezes, alguns de nós, não queremos entrar para este nível. Por isso Jesus diz no versículo 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Jesus porventura está falando alguma coisa que não é do Pai? Jesus, o que ele está falando é do Pai, é a vontade do Pai, é a verdade. E eles se dizem filhos de Abraão. E qual filho de Abraão não deseja ouvir a palavra de Deus? Por isso Jesus está dizendo: eu não estou aqui com mentirinhas, eu não estou aqui inventando nada, eu não estou criando coisas novas. O que eu estou dizendo é verdade. O que eu estou falando é verdade. Não é nem é verdade, é a verdade. O que eu estou falando para vocês é a verdade. Só que muitos que creem em Deus não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir a verdade. Querem ouvir aquilo que é mais cômodo. E se Jesus estivesse atrás de números, de seguidores, porque aqui eles estão querendo ser discípulos, e Jesus está dizendo logo assim: comigo é na verdade, é com a verdade, através da verdade, pela verdade. Vocês estão afim? Você que me ouve nesta noite aqui em casa, com Cristo com Cristo as coisas só funcionam com verdade. Você está afim de continuar? Está afim de continuar aqui? Você está afim de ser crente de verdade, quer ser discípulo? Pois nada do que acontece aqui dentro acontece sem ser pela verdade. Jesus está dizendo: na minha escola só funciona com a verdade. Jesus logo foi categórico, disse: o que eu vos falo, o que eu vos digo é a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Depois, quando ele diz é a verdade, tem 2 pontos. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Bem na testa, bem na muleira. Porque Jesus conhecia o comportamento daqueles que haviam crido nele. E ele então diz: eu digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Epa, mexeu na ferida. Quem está pecando aqui? Aí Jesus vai mais profundo ainda. O escravo não tem lugar permanente na casa, na família. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele está dizendo que quem anda na verdade é filho, e quem anda no pecado é escravo. E o escravo que vive pela mentira não tem lugar permanente. Glória a Deus. Não tem lugar permanente na casa, com a família. Esse que é escravo do pecado, que está na mentira, não permanecerá aqui. Glória a Deus. Mas o filho não.
Portanto, ele diz assim: mas o filho pertence a ela para sempre. Quem é filho? Aqueles que verdadeiramente são filhos, são aqueles que vivem a verdade. E aqueles que estão vivendo no pecado, são escravos do pecado. E aqui, irmãos, falando de pecado, João, na sua primeira carta, no capítulo 3, leia o que diz esse texto, coloque aí se for possível. 1 João no capítulo 3, e os versículos 7 a 10 diz assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Quem é escravo não permanece na família de Deus, porque aqueles que são filhos de Deus não vivem na prática do pecado, ou seja, não são escravos do pecado. Pastor, quer dizer que esses crentes tudo então aqui não pecam? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecados já está pecando. Mas há uma diferença em pecar e ser escravo do pecado, dominados pelo pecado, escravizados, acorrentados, que vivem uma prática constante de pecados. E Jesus está falando com essa gente que diz que crê nele. Quantas e quantas pessoas que creem, mas não conseguem passar pelo processo de purificação, de transformação, que não se convertem verdadeiramente. E aí então Jesus confronta eles, porque eles dizem: não, nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Abraão. Há uma diferença muito grande de ser filho de Abraão e ser filho do diabo. O que Abraão representa? Abraão representa a fé. Representa a fé. Abraão é um homem que foi chamado de amigo de Deus. Abraão é um homem que largou tudo por obediência ao convite, ao chamado de Deus. Abraão é um homem temente a Deus. Abraão é um homem que foi colocado à prova, ao limite da prova, e ele foi aprovado por Deus. Abraão é aquele que recebe todas as promessas da graça de Deus. Abraão é aquele homem que Deus diz para ele: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quem é o diabo? O diabo, João disse lá no texto que eu li agora há pouco na sua primeira carta. O diabo é aquele que vive pecando. A sua natureza é a natureza mentirosa. Ele mente desde o princípio. E aqui, irmão, chama atenção para aqueles que gostam de mentir. Tem crentes mentirosos? Tem, porque eles creem, mas não vivem a verdade. Tem crentes mentirosos? Tem, porque eles dizem que são discípulos, mas não permanecem verdadeiramente na verdade, na palavra. E crente mentiroso é triste, porque ele vai para o inferno dizendo que é crente. Porque mentiroso não tem parte com Deus. Tenha cuidado com as mentiras que saem dos seus lábios, porque mentira te afasta, a tua mentira te afasta de Deus, a tua mentira te exclui da família.
Porque aquele que é escravo do pecado, é dominado pelo pecado, se torna escravo do pecado, não permanece na família. Fale a verdade. E então Jesus vai direto ao ponto e diz: vocês não são filhos de Abraão. Olha o que Jesus diz no versículo 39: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. E aqui nós entramos em outro nível de fé, de crença, porque nós não podemos divorciar, separar a fé das obras. E muita gente dizendo que crê, que tem fé, que vem para o culto, que faz isso, aquilo outro, mas as suas obras continuam sendo obras da carne, não são obras da luz, não são obras de um cristão. E agora Jesus está dizendo: vocês acreditam no que eu falo? Vocês se dizem filhos de Abraão, pois para vocês serem filhos de Abraão, não é só porque vocês estão dizendo, vocês precisam praticar as mesmas obras que Abraão praticou. E aí, irmãos, é o que nós precisamos compreender sobre permanecer verdadeiramente na palavra, na verdade. É que a partir do momento em que esta verdade vai se tornando real, constante em nossa vida, não tem como a gente viver na verdade e não praticar as obras da justiça. Estes homens estão dizendo: nós somos filhos de Abraão. Jesus: epa, para aí, vocês continuam mentindo. Já que vocês são filhos de Abraão, pois pratiquem, pois façam, pois realizem as mesmas obras de Abraão, porque está havendo uma contradição entre o que vocês falam e o que vocês fazem. Será que isso acontece hoje, irmãos? Será que isso acontece em nosso meio? De pessoas que se dizem filhos de Deus, filhos de Abraão, mas as obras não são compatíveis com as obras de um cristão autêntico, verdadeiro. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde as coisas vão se afunilando. Estamos vivendo o princípio das dores. Estamos vivendo um tempo de filtragem da fé, em que aqueles que estão sendo experimentados pelas adversidades terão que provar que são filhos de Deus, não pelo que falam, mas pelo que fazem. Aleluia! Porque o que nós estamos vivendo é um tempo de fala, de muita balela, de muita conversa, de muito movimento, mas as obras não são compatíveis com as obras do pai Abraão. Aleluia! Jesus está dizendo: eu estou falando a verdade, vocês precisam permanecer nessa verdade. É uma opção que vocês têm, mas não tentem me convencer que vocês são filhos de Abraão, já que o que vocês fazem é contrário do que Abraão faria se estivesse no lugar de vocês. E eu quero ir finalizando esta palavra. E aqui eu estou enfatizando 3 coisas importantes: a verdade, o império do pecado que ainda está presente em muitas pessoas, e como é que esse império, o império da mentira, do pecado, como é que esse império pode ser quebrado, destruído? Só quando a verdade que você está ouvindo for realmente o pilar, a sustentação da sua vida, e que as suas obras forem realmente obras de um cristão como Abraão. A verdade, o império do pecado, a nossa filiação, que deve ser comprovada pelas nossas obras. A nossa filiação
não pode ser comprovada apenas teologicamente, pela nossa declaração de fé. A nossa filiação deve ser comprovada com as nossas obras. Por isso Tiago, escrevendo, ele diz, Tiago capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 14, vou ler rápido aqui. Tiago, dois e 14, ele diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Ele está dizendo aqui, acaso apenas crer é o suficiente? Dizer que crer, dizer que acredita, se vocês não praticam as obras da verdade? As obras não podem ser desassociadas da fé. Elas devem ser resultados de uma fé verdadeira. Ela é o produto da fé. As obras passam a ser um produto daquilo que nós professamos. E aí é um produto concreto, real, visível, palpável. As nossas obras não podem ser apenas como um artigo escrito, um artigo teórico, bem elaborado, baseado nos experimentos, ou até mesmo naquilo que outra pessoa disse. A nossa fé deve ser comprovada individualmente. E aqui eu uso individualmente porque você não poderá comprovar para ninguém a sua fé de maneira coletiva. Lá na igreja acontece isso, na minha família é assim, os meus irmãos na igreja são assim. Não, é você. Cada um dará conta de si mesmo e prestará contas com Deus, aleluia, das suas obras. O Senhor não vai prestar contas com a igreja de maneira coletiva. Agora entra a igreja de Morada Nova. Não, amado, é você, João, Francisco, Maria, André, Pedro, Tiago, todos, de um por um. E a Bíblia diz mais ainda, que nós prestaremos conta de quê? De cada palavra. Isso significa que a nossa fé, ela é comprovada individualmente. Aqui no plano de salvação, quem entra de maneira coletiva são os judeus, e é outro assunto, mas eles como nação são vistos de uma forma, mas a igreja do Senhor, cada um é um sacerdote, cada um de nós é um sacerdote, cada um de nós tem um culto, tem uma oferta, cada um de nós temos obras, e nós devemos viver a fé de Abraão, a verdade, aleluia, a nossa filiação em Cristo Jesus. E Jesus diz no versículo 44, vocês pertencem ao Pai de vocês. E aqui eu achei tão forte essa frase seguinte, que diz assim: o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ou seja, aqueles que não estão vivendo na verdade, eles vivem na mentira da religiosidade dos seus pecados, e eles querem realizar o desejo de quem? De quem? Do diabo. Assim como os filhos desejam realizar a vontade do Pai,
Assim como os filhos desejam realizar a vontade daquele que lhe salvou, que lhe purificou, que lhe deu vida, que transformou a sua vida, o seu coração, ele deseja cumprir a vontade de Deus. Assim são aqueles que vivem enganando, aqueles que vivem na mentira, aqueles que vivem no erro, no pecado, na prática do pecado, e estão disfarçados de crente porque levantam a mão e dizem que crerem. Esses vivem desejando praticar, realizar a vontade de seu pai. E quem é o pai deles? É o diabo. Parece forte, porque ninguém quer ser filho do diabo. Ninguém, pode sair na rua aí, até os que estão cheios de cachaça vão dizer que são filhos de Deus. Por quê? Porque não querem ser confrontados pela verdade, e quando a verdade confronta, ela mostra quem é quem. Ela mostra quem é quem. Glória a Deus. Por isso João disse, é nessa hora que são revelados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que os filhos de Deus e os filhos do diabo são revelados? Como é? Está lá no texto que nós lemos de João. Com a prática, com as obras. Ele diz assim, no versículo 8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para quebrar, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E aí ele diz assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Ou seja, é na prática, não é na fala, não é no argumento, é na vida diária que nós vamos provar para nós mesmos e para o mundo que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Meus amados, continue na verdade, mesmo que essa verdade esteja te machucando. É melhor você ser machucado, confrontado com a verdade que você está ouvindo, com a verdade que você lê, do que tentar modificá-la para você se sentir melhor. É triste. Esta semana nós ouvimos um vídeo, assistimos, muitas pessoas viram um vídeo de um pastor tão famoso, tão intelectual, tão cheio de conhecimento teológico, e abriu a boca dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, reinventada, atualizada. Que vergonha Ed René, que é um pastor tão conhecido, principalmente da juventude. Isso significa que a Bíblia ela tem que ser atualizada conforme os pecados dos homens. Ou seja, o que pode forçar a Bíblia a ser atualizada? É a nossa justiça? Não. São os pecados dos homens. Que aberração é essa? Quanto mais o homem peca, mais a Bíblia vai se evoluindo para aceitar. Isso quer dizer que quem está mandando não é o Deus soberano, não é a palavra. São os pecados dos homens que ditam as regras. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus é tão atual. E lembrando para esse cidadão, para todos que ouviram, que esses cristãos aqui do tempo da igreja primitiva não tinham o Novo Testamento na mão, não tinham o que nós temos. Aquele povo foi alcançado pela pregação dos textos antigos da antiga aliança. Se aquele povo, se a igreja primitiva
do primeiro século, do segundo século, foi alcançada com pregações como Pedro, que pregou logo após a descida do Pentecostes e ganhou mais de 3.000 almas para Jesus, sem nenhum texto do Novo Testamento em sua mão. Ele pregou o quê? Ele pregou Levítico, ele pregou Deuteronômio, ele pregou os livros da antiga aliança, e o povo se converteu. Não foi preciso atualizar a Bíblia para aquela geração corrupta se converter. O que foi escrito após a subida de Jesus, a assunção de Jesus, foi os textos que nós lemos do Novo Testamento. E esse texto foi escrito para esta geração, para a nova aliança, para o período da graça. E o período da graça ainda está em vigência, não terminou. Isso significa que o texto está atualizadíssimo. E os pecados dessa geração não podem tentar modificar os textos sagrados. E não vai ser a vontade desse cidadão que a Bíblia vai ser reescrita. Agora, aqueles que não querem viver na verdade e querem viver de mentira, passam para lá. Procure igrejas que estão distorcendo a palavra para continuar chamando gente. Só que essas pessoas vão ser enganadas e morrerem na mentira, porque aquele que é escravo dos seus pecados, aquele que vive no pecado, é escravo desses pecados. E se tem uma coisa que separa o homem de Deus, são os seus pecados. E pecado é pecado desde o Gênesis. É muito interessante saber que a Bíblia precisa ser atualizada, porque o homem quer, porque ele precisa ser aceito do jeito que ele é, com seus pecados. Tem que achar uma brecha. Então nós temos que reescrever a outra Bíblia para outra geração. Se a futura geração estiver dependendo de uma nova Bíblia, está falida, está num abismo. Porque se a verdade que aqui está escrita não consegue alcançá-los, imagine a verdade de homens que estão hoje e amanhã desaparecem. Tenha cuidado com o que vocês ouvem na internet. Tenha cuidado com aqueles que se dizem importantes, aqueles que se dizem especialistas e que estão demonstrando uma tolerância muito grande aos pecados desta geração. E sabe qual é o sinal de que essa geração está corrompida? Jesus disse que o nosso tempo, ou o tempo da sua volta, seria semelhante a quê? Semelhante a dois grandes momentos da história do Antigo Testamento: a destruição com o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. E por que foram destruídos? Por causa de quê? Seus pecados. Sabe quais são os pecados mais defendidos por aqueles que querem mudar as Escrituras? São os pecados que Deus aborreceu naquele tempo e destruiu aquelas duas cidades. E o diabo vem agora com outra artimanha, dizer que o texto não é mais válido. Quer ser discípulo, meu irmão? Quer ser discípulo? Você que está em casa, você que está aqui, quer ser discípulo? Então permaneça firme verdadeiramente na verdade. Oh, aleluia! Permaneça na verdade. Porque se tirar isso aqui da igreja, se mudar esse texto, se tentar mudar os pilares da igreja do Senhor, ela certamente cairá por terra. Mas qual é a garantia? Qual é a garantia que nós temos? Que nem as portas do inferno prevalecerão contra nós. Qual é a garantia? Aleluia, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Aleluia. E a verdade da igreja é Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, que disse que aquele que quiser ser discípulo
fique firme na verdade, verdadeiramente na verdade. E quem conhecer a verdade será verdadeiramente, aleluia, livre, liberto de seus pecados e de suas misérias. Fique de pé em nome de Jesus. A igreja do Senhor não será, que vai ser arrebatada, não será aquela mais tolerante com o pecado. A igreja que vai subir o arrebatamento será a igreja menos tolerante com o pecado. A igreja que foi elogiada por Jesus não foi Laodiceia, que estava tolerando o pecado. Não foi Laodiceia que tinha virado aquele bando de crente morno, mas a igreja Filadélfia, que guardou, aleluia, o nome do Senhor Jesus, que guardou a palavra, aleluia. Jesus disse o quê? Jesus disse o quê? Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda a verdade, guarde a palavra, meu irmão, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixe o diabo chegar disfarçado de pastor, de falso profeta, de falso ensinador. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não está no homem, não está no pregador. A verdade não está numa denominação, por mais antiga que ela seja. A verdade está na palavra de Deus. E Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não hão de passar. Mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Jesus disse que a sua palavra não passará. Se atentamente aleluia. ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Vamos cantar. Sei que elas vão Me alcançar onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Levante as suas mãos para o alto e louve a Deus, agradeça ao Senhor, porque você foi achado. Aleluia, glória a Deus. Oh, remanda abaixo, obedecer, o oh, Senhor aleluia. teu Deus se exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar onde eu colocar a planta dos meus pés. Sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra. Cante. Bendito serei por onde eu passar. Aleluia. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Obedeça a qualquer custo a voz do Senhor, a palavra de Deus, que é imutável, e essa palavra não volta vazia, mas ela faz tudo o que apraz. Oh, aleluia. Centenas e milhões de pessoas foram alcançadas por este evangelho. O evangelho que meus avós pregaram, meus pais pregaram. O evangelho daqueles que palmilharam esse Brasil há 100 anos atrás. Este evangelho é o evangelho da salvação. Não é o evangelho do oba-oba. Não é o evangelho de dizer vem para cá e fique como estás. Não é o evangelho que quer dar um jeito nos pecados dos homens.
É o evangelho que liberta o homem. É o evangelho que quebra o império do mal. É o evangelho que mostra o caminho do céu. É o evangelho que leva o homem à presença de Deus. Aleluia. Não deixe que esta chama se apague em seu coração, e que essas verdades deixem de ser verdade em sua vida. Porque se estamos aqui, foi porque fomos alcançados pelo evangelho genuíno da palavra do nosso Senhor Jesus. Bendito serei, bem forte. Bendito serei na terra. Quem quer oração e tem uma doença, o problema, vem para frente agora. Aproveite. Aleluia. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Aleluia. Venha para cá, irmão. Pode vir. Quem tem um problema hoje, quer que Jesus resolva. Quem está doente, quem está enfermo, precisa de libertação, corra para cá hoje. Quem quer se reconciliar, aceitar Jesus, venha para frente agora, em nome de Jesus. Saia do seu lugar. Vem agora, se você quer entregar sua vida ao Senhor, se você quer se reconciliar, esta é a noite, esse é o momento. Aleluia. O irmão Sineudo está ouvindo aí, meu irmão. Está aniversariando? Maravilha. Deus te abençoe. Parabéns por mais um ano. Vamos já orar por você, tá? A irmã Eliude Simões e família pede oração. A irmã Leila Silva e família em Baretama. Arinete Granja e família em Jaguaretama. Valdenira Santos e Márcio. Mazinho Vieira, irmã Rosimar lá em Independência. A Maria Valdenice e família. Rocilda Santos e família. E oração pelo irmão Márcio Magno também, que está viajando. Glória a Deus. Eu quero nessa noite convidar 2 presbíteros para ungir estas pessoas com autoridade. Aleluia. Para repreender as doenças e os problemas. Tem alguém aqui? Todos estão por enfermidade, estão aqui com os problemas. Nós vamos orar por vocês. Ungir. Onde tem os 2 presbíteros? Pega aqui o óleo, irmão Sineudo. Unja e repreenda em nome de Jesus as enfermidades. Se você está se reconciliando também, receba a unção nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se quebrante na presença do Senhor. Feche seus olhos e fale com Deus. Fale com Deus. Toque nele por fé. Toque nele com fé. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Não é o óleo que cura, mas é o Senhor Jesus através da fé. Irmão Nelson também aniversariou antes de ontem. Queremos parabenizá-lo, né? Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus e querido Pai, nesse instante, Senhor, os teus filhos que estão aqui diante do altar, recebendo, Senhor, a imposição de mãos, recebendo, Senhor, a unção, conforme diz a tua palavra, e nós cremos nela, e ela é a verdade. Assim, Senhor, nesse momento, eu ministro, Senhor, a bênção sobre estas pessoas, que precisam, Senhor, agora, nesse instante, de uma cura, que precisam, Senhor, da solução de um problema, que precisam, Senhor, da tua graça, que precisam de reconciliação, que precisam, Senhor, nesse instante de um abraço. Oh Deus querido, nesse instante, Pai, os teus filhos que estão aniversariando, meu Deus, que a tua bênção agora venha sobre eles. Nós cremos, ó Deus, na tua presença nesse lugar, e tu estás aqui, Senhor, entre nós. Sentimos a tua doce presença, o teu agir, a tua palavra, Senhor. Oh Deus amado, nesse instante, Deus, que haja milagres, que haja, Senhor, a manifestação do teu poder e da tua graça, porque, Senhor, tu, ó Deus, ainda é o mesmo. Ó Deus, a tua palavra é a mesma. A autoridade pertence a ti, o poder pertence a ti, Senhor. E nesse instante toca nessas vidas. Abençoa todo o teu povo, Senhor, que está em casa, que pediu oração, que estão, Senhor, relacionadas aqui nesse caderno. Meu Deus, que sejam agora alcançadas por ti, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre estas vidas. Repreende todo o mal, Senhor. Entra com providência nas famílias. Age, Senhor, em favor dos teus filhos nesta noite. Pai, abençoa todo o teu povo que está aqui reunido. Meu Deus, nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá segurança. Nos dá uma noite tranquila e abençoada para a glória do teu nome. Assim, meu Deus,
Deus, meu Pai, que as nossas vidas, Senhor, estejam diante de Ti, e a Tua mão esteja sobre nós, a nos guiar, nos orientar. Em nome de Jesus, meu Pai, te pedimos, e por fé te agradecemos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cuidado, o zelo, o gozo e a alegria do Espírito Santo repouse sobre todos, não só agora, mas para sempre. A igreja diz amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quarta-feira, irmãos, nós teremos um evento aqui. Será a nossa festa de inauguração, ou de posse, de compra da 89,3. O pastor presidente da convenção vai estar aqui com a gente, certo? E nós queremos a presença dos obreiros, dos dirigentes de congregação, de toda a igreja, aqui às 18 horas, quarta-feira, dia 4. Amanhã nós teremos um culto festivo, um culto do colégio, aniversário do Colégio Educar, e também a comemoração da Reforma Protestante. Amanhã aqui os músicos não faltem, estejam todo o Adonai aqui, e vamos juntos fazermos um culto bonito para a glória do Senhor.